O que foi a Revolução Industrial? Em meados do século XVIII até o século XX, parte do mundo testemunhou a Revolução Industrial. Ela compreende todos os avanços científicos e tecnológicos que ocorreram durante esse período. Uma enorme quantidade de invenções mudou completamente as formas e ritmos da vida humana, transformando até as concepções de tempo. Houve dois períodos revolucionários diferentes. Eles são chamados de Primeira e Segunda Revoluções Industriais. A primeira remete aos meados do século XVIII até cerca de 1850. Começou na Inglaterra com três grandes invenções. Uma era a máquina a vapor, aperfeiçoada pelo engenheiro escocês James Watt. A máquina a vapor foi usada para acelerar os processos de fabricação que costumavam depender de mão de obra artesanal. A segunda grande invenção desse período foi o tear mecânico, que permitiu a fabricação de tecidos com maior velocidade. A terceira invenção foi uma nova caldeira para produzir aço. A Inglaterra usou seus vastos recursos carvoeiros para abastecer essas novas máquinas. Todas as indústrias estavam concentradas nas grandes cidades, levando a um intenso movimento de migração. Enquanto isso, as plantações de algodão do sul dos Estados Unidos precisavam correr atrás para suprir as demandas que as fábricas inglesas tinham por matérias-primas. Assim, o estadunidense Eli Whitney inventou a descaroçadora de algodão. A máquina retirava as sementes do algodão muito mais rápido do que uma pessoa conseguiria fazer manualmente. E no norte dos Estados Unidos, as fábricas inauguravam as linhas de montagem, tornando mais fácil e mais rápido o processo industrial. Essa foi a primeira Revolução Industrial. A segunda iniciou em fins do século XIX e foi liderada pelos Estados Unidos. Em primeiro lugar, houve grandes avanços nos meios de transporte e comunicação, com as ferrovias, o telégrafo, o telefone e os barcos a vapor. Esses avanços facilitaram o transporte de mercadorias e informação. Sem eles, a economia mundial jamais teria avançado. Outro progresso foi a distribuição de eletricidade. Esta era uma fonte de energia mais barata e mais flexível do que um motor a vapor. Com ela vieram lâmpadas elétricas, bondes, metrôs, rádios e muito mais. O terceiro avanço foi o uso de descobertas científicas na produção de bens de consumo. O automóvel jamais teria sido produzido em massa sem essa imensa transformação nas mentalidades proporcionada pela Revolução Industrial. Os carros não teriam sido possíveis também sem a criação dos poços petrolíferos comerciais. Os Estados Unidos perfuraram muitos poços durante a Segunda Revolução. Quando o século XX chegou, a Revolução Industrial havia transformado a Europa e os Estados Unidos de sociedades agrícolas a sociedades industriais. Muita riqueza surgiu e nasceu uma nova classe da sociedade, a classe média. É claro que com a queima de todo aquele carvão e óleo, havia bastante poluição. Além disso, as condições sociais nem sempre melhoraram e, em alguns casos, até pioraram. Por exemplo, ao invés de irem à escola, crianças eram obrigadas a trabalhar mais do que nunca por salários inferiores àqueles recebidos pelos homens adultos. As mulheres também ganhavam menos. E antes que leis fossem aprovadas para regular a indústria e a mão de obra, muitas das condições dentro das fábricas eram perigosas e abusivas. Apesar de ter se concentrado na Europa e nos Estados Unidos, outras partes do mundo também contaram com uma revolução industrial. No Brasil, cidades como Rio de Janeiro e São Paulo despontaram como polos industriais entre o final do século XIX e o início do século XX. Quase todos os aspectos da vida moderna têm alguma conexão com as invenções desse período.